Escola Sabatina começou, te encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina desta semana. Estamos na lição 2, da lição desse novo trimestre, que vai falar a respeito de alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. E a lição 2 vai falar sobre o fundamento de Gênesis, Verso para memorizar, João 1:29, que diz: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dos principais problemas com muitas interpretações atuais das profecias de Apocalipse é que elas falham em compreender como o Apocalipse utiliza o Antigo Testamento. O Apocalipse é o livro, do Novo Testamento que mais se utiliza ali de símbolos, da simbologia do Antigo Testamento. Então, para escrever o Novo Testamento, o Apocalipse, o autor se utilizou de figuras que nós encontramos, por exemplo, em Gênesis também. O autor bíblico estava familiarizado com o Antigo Testamento e utilizou conceitos que eram bem conhecidos por seu público. Nessa semana, vamos estudar alguns dos grandes conceitos que estão no centro da mensagem de Apocalipse. Vamos selecionar apenas alguns para ilustrar a importante verdade de que compreender os fundamentos do Antigo Testamento por trás do Apocalipse nos permite ver vários detalhes do texto bíblico, Começando aqui, o princípio da primeira menção. De modo geral, na primeira vez que um conceito ou símbolo é mencionado na Bíblia, principalmente ali nos capítulos iniciais de Gênesis, chamamos então essa expressão de primeira menção, E ela nos dá uma compreensão geral deste conceito e nos ajuda a entender como ele é usado em outras passagens bíblicas. Então, todas as vezes que uma citação, uma menção ali é feita pela primeira vez, a gente vai estudar profundamente essa menção para dizer o que ela vai nos mostrar, vai nos aprofundar a respeito deste conceito em outros versos bíblicos, Então, nós vamos notar aqui hoje, nesta lição, nesta semana, algumas palavrinhas-chave que foram faladas pela primeira vez. Aonde foi, qual foi o conceito usado, o que significa, e vamos nos aprofundar. E perceber que ao longo da Bíblia, ela vai voltar a este tema, mas dessa vez com um conceito mais amplo, mais aprofundado a respeito daquele assunto. Hoje, grande parte da sociedade prefere falar sobre credibilidade em vez de verdade, pois muitos acreditam que a verdade é subjetivo, que pode mudar ao longo do tempo. Muitas vezes, até mesmo a existência da verdade ela é questionada. No entanto, quando Deus estabelece a verdade, ele não muda de ideia. Uma vez que ele começa a ensinar a verdade, repetições de princípios ou temas não mudam seus significados, Mas eles vão lançando mais luz a respeito disso. Portanto, quando estudamos as profecias, faz sentido adquirir boa compreensão do livro de Gênesis, porque muitas menções são feitas ali logo no livro de Gênesis, que ao longo da Bíblia ele vai se aprofundar neste conteúdo. Então, nós vamos aplicar essa primeira menção ao longo do estudo dessa semana. Compreendendo o amor de Deus. Herdar a natureza pecaminosa significa que nossa percepção do universo foi o quê? Contaminada por tendências ao egoísmo e ao orgulho. Enxergamos o mundo de uma maneira limitada, em vez de uma perspectiva onisciente de Deus. Talvez nenhum conceito tenha sido mais distorcido pela humanidade do que o amor, Entender a natureza do amor é uma chave importante para compreender a profecia. Um dos temas fundamentais do grande conflito é a distorção generalizada do caráter de Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando nós não entendemos este amor, a gente não entende o caráter de Deus, a gente distorce o caráter de Deus. Às vezes, além de encontrar a primeira ocorrência de um conceito na Bíblia, pode ser útil encontrar a primeira menção deste conceito em livros específicos da Bíblia, principalmente nos evangelhos. Aqui, por exemplo, a primeira menção de amor em cada um dos evangelhos está em Mateus 3,17, Marcos 1,11, Lucas 3,22 e João 3,16. Por exemplo, a primeira menção no evangelho de João falando sobre o amor é em João 3,16. E ela é bastante reveladora. Ela parece estar ligada à história de Isaac. A fé de Abraão em Deus era tão profunda que o fez acreditar que o Senhor seria capaz de ressuscitar seu filho
caso fosse oferecido em sacrifício. Essa história prefigurava o amor de Deus pela humanidade. E a gente vê que João 3,16 fala desse amor de sacrifício, porque diz que Deus deu o seu único filho. Assim como Isaac, que era ali, né, o primogênito no sentido da promessa, né, porque Abraão já tinha tido um filho antes, mas Isaac era o filho da promessa, e ele então sacrificaria o seu filho por amor a Deus, mas Deus, ele então, no final da história que nós conhecemos, ele enviou um cordeiro, não precisou do sacrifício de Isaac. Mas ele prefigurava o que João 3,16 vai aprofundar, porque em João 3,16, Deus sim deu o seu primogênito, o seu filho, em favor da humanidade. E aqui o amor está ligado ao sacrifício, né? E Deus foi até o fim por nós. Terça, a pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? A primeira menção bíblica a um cordeiro ocorre na mesma história em que o amor é mencionado pela primeira vez. Gênesis, capítulo 22. O cordeiro, claro, é um símbolo mais frequente de Apocalipse, onde Jesus é chamado de cordeiro por mais de 20 vezes. Em uma das cenas mais poderosas do Apocalipse, quando João visita a sala do trono de Deus, nos capítulos 4 e 5, o cordeiro desempenha um papel central. A primeira menção de um cordeiro na Bíblia se encontra na pergunta de Isaac: onde está o cordeiro para o holocausto? Quando Abraão está ali, então, levando o seu filho para o sacrifício. O restante da Bíblia responde a essa pergunta em muitos detalhes. Os outros 38 livros do Antigo Testamento conduzem o leitor por um caminho que a pergunta de Isaac é respondida com detalhes e de modo progressivo, ou seja, vai aumentando o entendimento sobre isso. Desde os rituais da Páscoa até a ocupação da eira de Araúna por Davi e assim por diante, né? Na primeira menção de um cordeiro em João, que é capítulo 1, verso 29 ao 34, parece que João Batista estivesse respondendo à pergunta de Isaac. E o cenário não poderia ser mais apropriado. Pecadores se arrependiam e eram batizados, né? E aí Jesus então começa a aparecer em cena. E quando João Batista olha e vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece aqui que ele está respondendo à pergunta de Isaac: aonde está o Cordeiro, né? O Cordeiro está aí e ele é aquele que tira o pecado da humanidade. Quando juntamos todas as peças, fica claro que Jesus, o Cordeiro de Deus, é o nosso substituto. Isso ajuda na compreensão do Cordeiro morto visto por João. E é interessante porque, como a gente falou que em João, a primeira menção de amor era um amor em sacrifício, né? E aí, aqui nessa resposta, né, ao Cordeiro, o Cordeiro também estava substituindo a humanidade. Então, o amor é o sacrifício, o Cordeiro também aponta para o sacrifício, para a substituição, né? Lidando com a morte. Talvez o aspecto mais cruel de viver em um mundo separado do Criador seja o fato de que a morte nos espreita. Ela é o salário do pecado, a penalidade que recebemos por termos nos desconectados da única fonte de vida, que é o Criador. Assim, a morte tem papel importante nas profecias, tanto sua realidade quanto, ainda mais importante, sua solução, encontrada apenas em Jesus, em sua morte e ressurreição. A primeira menção sobre a morte na Bíblia e a primeira vez que ela ocorre lançam luz sobre este tema importante nas profecias, nos ajudando a compreender a gravidade do pecado e nos dando ferramentas para entender como Deus soluciona esse problema. Alguns dizem que a morte é simplesmente parte da vida, mas isso não é verdade. A morte é o oposto da vida, a destruição da vida é uma intrusa que nunca deveria ocorrer. Contudo, a primeira morte registrada nas Escrituras vai contra o padrão normal. Antes de Adão e Eva morrerem, eles vivenciaram a tragédia de ver um filho matando o outro. Foi uma morte especialmente injusta. Jesus, o justo, ele foi morto pelos ímpios, assim como Abel, né? Assim como Abel foi morto sendo justo por Caim, né? Cometendo ali uma impiedade, sendo o ímpio dessa história. Que morte poderia ter sido mais injusta do que a de Cristo? Né? Você vê que no paralelo entre a morte aqui de Abel e de Cristo, a gente vê justamente isso, né? A injustiça acontecendo. Jesus ali não merecendo a morte, sendo morto pelo pecado da humanidade. Abel não ter feito nada para o seu irmão e ter sido morto, né? De forma tão cruel. Quinta, a serpente. A questão da adoração é um dos assuntos centrais do Apocalipse. O dragão é identificado como aquele que promove falso sistema de adoração
E não é por acaso que o Apocalipse descreve, né, ele como uma serpente. Essa imagem nos leva de volta ao Jardim do Éden, onde nós temos a primeira menção ali da serpente, né? Onde uma serpente entrou no paraíso e convenceu Adão e Eva a segui-la na rebelião contra o Criador. Existem dois relatos em que Satanás leva o mundo inteiro para o caminho errado. O primeiro está em Gênesis, né? Porque quando ele faz ali aquelas únicas duas pessoas que existiam até o momento na humanidade a pecarem, o mundo inteiro pecou. E nós vamos ver isso também lá em Apocalipse, quando diz que Satanás é identificado como sedutor do mundo, né? E como aquele que dá poder à besta do mar, de modo que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Um dos temas das profecias é a natureza imutável do grande conflito. O caráter de Deus e sua palavra não muda, nem as ambições de Satanás. A cultura e os padrões sociais mudam. Coisas antes aceitáveis se tornam inaceitáveis e vice-versa. Considerando que as questões centrais e os participantes do grande conflito não mudam, como avaliar as mudanças do cenário cultural? Ainda encontramos hoje as mesmas mentiras originais do Éden, de que jamais morreremos e seremos como Deus? Infelizmente, encontramos essa mentira que percorreu ao longo da história da humanidade, a história do cristianismo. Essa mentira ainda permeia a vida de muitas pessoas e muitas vezes pessoas sinceras que amam a Deus, mas creem de modo errôneo, né? Então, Satanás, ele age com a sua ambição para enganar, para seduzir todo mundo, como está escrito em Apocalipse, e como ele fez no Jardim do Éden, com a mentira, com o engano. Mas, como nós vimos na lição, né? Nós temos um justo juiz, nós temos um cordeiro que morreu em sacrifício pela humanidade. E nós temos que nos concentrar neste amor, neste caráter imutável de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome, Senhor. Te louvamos e te adoramos, Senhor, por tudo que temos aprendido da tua palavra. Quão importante ver na tua palavra aquilo que o Senhor expressa através do seu amor, através da sua justiça. Nós te louvamos e somos gratos por este amor e pedimos, Senhor, continue nos orientando a estudar e compreender cada vez mais as tuas verdades e não sermos enganados pelas ambições e os enganos de Satanás. E é por tudo que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você e continue estudando a lição e nos aprofundando no tema do amor de Deus. Até a próxima lição, se Deus quiser.